Porque uma frota de trólebus que foi comprada para Belo Horizonte acabou indo parar em São Paulo e em Rosário, na Argentina. Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai contar a história de uma frota de ônibus que foi comprada para uma cidade e acabou sendo desmembrada e foi parar em outras duas cidades. Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, teve seu sistema de ônibus elétrico entre os anos de 1953 e 1969. Em 1984, a chamada EBTU, que é a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, empresa inclusive que foi extinta, repassou 4 bilhões de cruzeiros para um novo sistema de trólebus na capital mineira. E esse sistema iria ser reimplantado pela Companhia de Transportes Urbanos na região metropolitana de Belo Horizonte. Era chamada Metrobel. E os trólebus ligariam o centro da cidade até uma cidade chamada de Venda Nova. Em fevereiro de 1986 foram adquiridos 55 trólebus ao valor de 81 bilhões de cruzeiros. E quem venceu essa disputa foi um consórcio formado pelas empresas Marco Polo, que é uma empresa de ônibus, e a Tektronik, que forneceria o equipamento de tração desses trólebus. E o prazo de entrega seria entre junho e dezembro de 1986. O Banco Mundial fez um empréstimo de 50 milhões de dólares na época, e o primeiro trólebus deveria ser testado já em janeiro de 1987. No entanto, 22 milhões de dólares dessa obra acabaram sendo desviados e havia suspeita que políticos da época usaram essa verba para financiar propaganda eleitoral. E a obra acabou sendo paralisada. Então, do lote de 55 trólebus, apenas 42 foram entregues, na verdade foram produzidos, e junto com esses trólebus foram comprados subestações de energia, postes, inclusive com alguns instalados, e rede aérea para a alimentação do sistema trólebus. E a ideia do trólebus, da reinserção do trólebus da capital mineira, acabou sendo descartada. E o governo posterior chegou a cogitar a implantação de um sistema de veículo leve sob trilhos VLT, inclusive com a assinatura de uma carta de intenção de compra de 36 VLTs da empresa tcheca chamada Škoda, uma empresa que produz VLT e também produz bastante trólebus. Só que também esse projeto não saiu do papel e Minas Gerais ficou sem o trólebus e sem o VLT. E a Marco Polo acabou amargando um prejuízo na fabricação desses 42 trólebus do modelo Torino G4. E esses trólebus ficaram muito tempo estocados em um pátio da empresa no Rio Grande do Sul. Foi então que, em 1993, o sistema de Rosário, na Argentina, acabou adquirindo 22 veículos deste modelo e a Marco Polo acabou introduzindo um novo sistema de tração já da nova empresa Powertronics, que era a Tektronik na época e que acabou tendo mudanças e foi formada aí pela Powertronics. Em 1996, os outros 22 ônibus elétricos acabaram sendo adquiridos por São Paulo e eles operaram entre essa época, entre 1996 e 1997, no sistema de trólebus aqui na cidade de São Paulo. Eles foram operados pela empresa Eletrobus, que foi uma aviação que começou a operar aqui na cidade de São Paulo quando os trólebus foram passados da CMTC para iniciativa privada. A Eletrobus utilizou esses 22 veículos para recompor a frota, já que parte da sua frota, toda a sua frota passou por modernização e foi reencarroçada. Todos aqueles 200 e poucos, acho que são 280 trólebus que rodavam na capital paulista na década de 80 e comecinho da década de 90, eles foram reencarroçados pela Eletrobus. E como a Eletrobus tinha essa defasagem na frota, esses 22 ônibus elétricos
rodaram aqui no sistema de São Paulo, sobretudo nas linhas 2100 e 342M. Eu falo isso porque eu fui testemunha ocular da operação desses ônibus. E depois que a Eletrobus utilizou esses novos ônibus, que eram novos, né, eles estavam 0 km, estavam com um acabamento completamente novo e com um sistema de tração também praticamente zerado, depois que a Eletrobus conseguiu reencarroçar toda a sua frota, esses 22 ônibus foram repassados para Metra e rodam até hoje no corredor São Mateus-Jabaquara. Inclusive, nessa última década, esses ônibus passaram por uma modernização, com troca de itens no salão, troca de piso, troca de bancos, e a Metra também deu um tapa na parte externa do veículo. Esses ônibus rodam até hoje no corredor e a gente não sabe exatamente até quando eles vão rodar, mas é um ônibus antigo e aparentemente eles rodam sem maiores problemas. A cidade de Rosário também nos últimos anos reformou esses veículos e fez mudanças mais bruscas, como uma alteração na máscara na frente do veículo. Ah, tem um detalhe nessa história. Nessa época, em 1986, foi produzido também pela Marco Polo um veículo das mesmas características que esse Torino G4, só que com 3 eixos. Seria o primeiro trólebus do Brasil com 15 metros. E esse veículo foi produzido para o sistema de Campinas. A cidade de Campinas também cogitou implantar um corredor de trólebus na década de 80. Mas esse veículo nunca foi usado, ele nunca rodou com passageiros, e a cidade de Campinas chegou a construir a via para o trólebus, mas nunca chegou a operar esse sistema. Uma pena. E a gente não sabe ao certo qual foi o paradeiro desse trólebus de 15 metros. Existem notícias não oficiais que esse trólebus acabou virando um carro alegórico, só que a gente não sabe, eu não conheço a veracidade dessa informação. Essa é mais uma história de um sistema de transporte que iria ser introduzido, só que por questões políticas acabou não sendo concretizado. A boa notícia é que pelo menos esses 44 trólebus serviram para o transporte de passageiros. E como serviram, já que todos eles operam até hoje, seja aqui no ABC Paulista, seja na cidade argentina de Rosário. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço!